Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Amém? Deixa eu começar fazendo um convite para incomodar um pouco você. Eu sei que a gente está um pouco disperso, o pessoal ainda vai chegando, então deixa eu encarecidamente, eu sei que eu não sou da casa, mas justamente por ser visitante, eu vou me permitir isso. Você chegar mais perto aqui de mim. Pode ser, irmãos? Chegarem um pouquinho mais perto, os irmãos estão um pouquinho mais distantes, se aproximarem um pouco, para a gente fazer uma aula. É aula, amém, irmãos? Não é ainda o culto, não é ainda a pregação. E como toda aula, todo professor gosta de ver o aluno. E como eu sou míope, eu não estou enxergando, entendeu? Então eu queria que os irmãos me ajudassem na minha miopia. Fazer um pedido igual o do pai do menino lunático. Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Eu vejo, mas me ajuda na minha falta de visão. Amém? Chega um pouquinho mais perto, sei que o pessoal já gosta desse lugar cativo, mas obrigada aí os irmãos que cederam. Obrigada, minha amada, a esse pedido. Bom, hoje nós estamos dentro da nossa jornada de educação cristã. Deixa eu perguntar, quem é que teve a oportunidade de estar aqui na sexta ou no sábado? Então, a grande maioria de nós, que bênção. Então, ainda dentro desse mesmo espírito, dentro dessa mesma motivação e dessa visão, a proposta de hoje é tratar ainda sobre o nosso tema geral. E o tema geral, não sei se os irmãos vão lembrar, é a Bíblia e os desafios atuais. Como ler a Bíblia hoje? E pensando a respeito disso, o pastor Diogo fez uma proposta que eu comentasse com os irmãos sobre os desafios que a nossa teologia encontra quando a gente tem de enfrentar outras teologias que se misturam muitas vezes à nossa, entram no nosso meio, passam a fazer parte da nossa forma de pensar, e você sabe o que acontece, a psicologia já explica, que quando entra na mente, irmãos, é o que vai conduzir a nossa vida. Então, quando começa a entrar, a influenciar, a interferir na forma como a gente lê o texto, na forma como a gente se relaciona com Deus, na forma como a gente se insere no reino de Deus, a consequência disso é que não vai ser só uma questão teórica, de pensar diferente. Não, a nossa praxis, a nossa prática cristã, a nossa forma de viver, o nosso comportamento também é influenciado por isso. Quais são essas teologias que podem oferecer riscos? Duas delas são antigas. E aí, na nossa proposta aqui de aula, eu me proponho a falar, nós temos até 10h20. Eu me proponho a... Eu acho que eu não botei meu negócio para funcionar. Alguém está com o horário certinho aí, irmãos? Meu relógio aqui deu ruim. Então, deixa eu tentar acertar ele aqui. Porque eu mesmo tiro o pininho para não gastar a bateria. Irmãos, o nome disso é o quê? Mão de vaquice. Fico com medo de gastar o relógio, e quando não estou usando, eu tiro o pininho, agora eu vou botar de volta. Nós temos até 10h20. A minha proposta é fazer o seguinte, a gente gastar uma boa parte da nossa aula, na verdade, dividindo em duas partes. Primeiro, conceituando. Segundo, problematizando. Então, primeira parte, a gente vai conceituar, e essa vai ser a parte rápida, porque, como eu dizia, duas dessas teologias são antigas, são batidas, a gente já ouviu muita coisa a respeito, se não ouviu, só se você não estava no Brasil nos últimos 50 anos, o que eu acho difícil. Amém, irmãos? Todos nós, nos últimos 50 anos, aparecemos aqui, já ouvimos, já combatemos, já estudamos a respeito, mas tem uma que é novidade. Novidade relativa. Já tem aí pelo menos uns 4 anos, pelo menos, e nos últimos 2 anos vem crescido exponencialmente, principalmente no meio pentecostal. Então, quais são essas teologias? Que nós vamos primeiro conceituar e depois problematizar. E, querendo Deus, se eu conseguir fazer isso em tempo hábil, o que eu acho difícil, porque eu nunca consigo fazer no tempo que eu tenho, mas se assim aprover o Senhor e eu conseguir concluir num tempo bom, eu quero deixar um espaço para as perguntas. Porque se você tiver qualquer dúvida e você se sentir confortável para fazê-la em público, siga aí a sugestão do pastor Diogo, anote e no final levante sua mão quando a gente tiver a oportunidade, pelo menos para 1 ou 2 perguntas, eu espero ter. Se não, irmãos, eu continuo crente, continuo na igreja, vocês podem me encontrar. Entendeu? Depois você me pega ali e fala assim, Glorinha, não entendi isso, não concordei, queria entender melhor, tem alguma bibliografia, e a gente vai trabalhando aquilo que é consequente, O que se segue a uma aula sempre deve ser assim, porque quem vai dizer isso é o Piaget, A forma como você estrutura o conhecimento. Primeiro você é exposto ao conhecimento, depois você assimila o conhecimento, você acomoda o conhecimento. Então, nesse processo de exposição, assimilação e acomodação, vem as perguntas. O normal, depois de toda exposição, é que você tenha alguma dúvida. A não ser que você já soubesse de antemão tudo que foi dito, que não é nenhum problema. Amém? Não sou aqui mestre de forma alguma superior aos irmãos. Pode ser que tudo que eu diga você já sabia, já concordava, já orava a respeito, então não tem dúvida. Mas pode ser que seja algo que esteja nesse processo. Exposição, assimilação, acomodação e prática. E aí vem as perguntas, se é normal. Bom,
primeira parte, então, é conceituação. Vamos conceituar e depois problematizar. Como eu disse para os irmãos, as duas conhecidas nossas são a teologia da prosperidade. Todo mundo já bateu, todo mundo já apanhou, todo mundo já falou, tem alguma coisa a dizer. E a teologia da confissão positiva, que também é uma antiga. Pode ser que os irmãos mais antigos lembrem de como ela surgiu no Brasil. Vai uns 40 anos já. E hoje eu dizia ao pastor Diogo que meu esforço maior vai ser, irmãos, criticar ideias e não pessoas. Amém? A gente tem um curso lá na nossa igreja, é o Educare, né? Que é de formação de professores para a escola dominical. E aí, uma das disciplinas que eu dou é ética. E aí, meu irmão, coisa que a gente aprende na aula de ética é você não criticar pessoas ou evitar ao máximo citar os nomes, porque normalmente dá problema. A não ser que a pessoa já tenha morrido, não tenha deixado herdeiros, aí não tem problema, não vai ter sucessão, não vai ter processo. Mas ideias a gente pode e deve criticar, na medida em que não são apenas ideias, são teologias. Então, teologia da prosperidade é uma teologia, isso quer dizer que ela se propõe a falar algo a respeito de Deus. Isso quer dizer que ela tem uma forma de interpretar a Bíblia. E já que o nosso tema maior é esse, como ler a Bíblia, e como a nossa teologia arminiana, pentecostal, é influenciada por essas teologias que se arrogam esse status de teologia, então a gente tem que saber criticar, combater, compreender. A segunda é a confissão positiva e a novidade é o tal do coaching. Quem já ouviu falar, levanta a mão para me ajudar. Quem nunca ouviu falar nesse negócio é língua estranha, pode levantar também para eu saber. Quem não quer levantar a mão porque está cansado, porque tem gente que nunca ouviu e também não ouviu, né? É aquela coisa do gato de Schrödinger, né? Existe ou não existe, está ou não está, é o contraditório. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Quando a gente fala de teologia da prosperidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é o perigo de você enfatizar um aspecto, descontextualizar esse aspecto e transformar toda a sua teologia, dar uma base para todo o seu pensamento a respeito de Deus em função de um único aspecto. Eu quero começar dizendo uma coisa que parece besteira, mas é verdade. A grande dificuldade, irmãos, que aparece, e eu sei que estou falando para professores de EBD, para pregadores do Evangelho, e todos nós somos estudantes da palavra de modo igual. A grande dificuldade que aparece com qualquer teologia é desequilibrar as partes. Isso quer dizer que Deus, ele é totalmente harmonioso. A beleza de Deus está nisso, na sua completa e perfeita proporção. Quando você já viu aquela imagem que é uma caricatura? O que é uma caricatura, gente? É uma imagem de uma pessoa e você faz o quê? Destaca, você exagera, você dá uma ênfase sobrecarregada. A pessoa às vezes tem um nariz normal, mas você vai lá e bota um narigão na pessoa. A pessoa tem uma orelha, você bota um orelhão. A pessoa tem um dente. Coitada da Dilma, vocês lembram, irmãos? Falei que não ia falar o nome, mas falei. Toda caricatura da Dilma botava a Dilma parecendo a Mônica, né? O dente imenso. E eu nunca tinha reparado que ela tinha um dente para frente até ver as caricaturas. Qual é a ideia da caricatura? A teologia, irmãos, qual é o grande perigo? Se você não consegue interpretar bem, se você não consegue entender bem qual o conceito que você tem a respeito das verdades bíblicas, você corre o risco de aquilo que você entende, você enfatizar e transformar, desfigurar a própria imagem de Deus. Então chega um ponto que a gente não tem uma imagem completa, proporcional de quem Deus é. A gente tem uma caricatura. Existem teologias que dão ênfase na justiça de Deus. Deus é justo? Sim ou não? Sim ou não? Absolutamente justo. Mas Deus não é só justiça, irmãos. Existem teologias que dão ênfase no amor de Deus. Deus é amor, sim ou não? Sim. Inclusive, João nos deu 3 definições sobre quem Deus é. Não é o que Deus faz, é quem Deus é. Deus é luz, Deus é amor, Deus é espírito. Então a gente sabe que Deus é amor, está na essência de Deus. Isso é verdade, mas Deus não é só amor. Então quando você enfatiza demais um predicado, uma característica de Deus, e você subsume a outra, você diminui a outra, você desaparece com a outra, o que você vai ter é uma caricatura. E a teologia da prosperidade é uma caricatura. Porque sim, irmãos, Deus abençoa, sim ou não? Materialmente, sim ou não? Claro que Deus faz prosperar. Inclusive, se a gente negar isso, é negar que tudo que a gente tem vem de Deus. Ora, Deus tanto faz prosperar que você está vestido. Amém ou não amém? Que você tomou café, que o seu sapato não está com um buraco embaixo, que você, se tiver, irmão, tudo bem, pede ajuda que a igreja também abençoa, porque Deus prospera a igreja. Então a gente reconhece que tudo que a gente tem na nossa vida material veio de Deus. E a teologia da prosperidade começa a caricaturar as coisas quando ela tira de um contexto algumas promessas do Antigo Testamento, já que a aula é sobre hermenêutica,
eu não queria, eu vou deixar para problematizar depois. Então, a gente vai ver os problemas da teologia da prosperidade no segundo momento. Quando a gente for problematizar, a gente vai fazê-lo em 3 partes. Primeira parte, problematizar os pressupostos. Depois, problematizar a metodologia. E terceiro, problematizar os resultados. Então, eu vou deixar para fazer a crítica da teologia da prosperidade depois. Agora, vamos tentar ficar com o conceito. Essa ideia de que um Deus abençoador, um Deus amoroso, um Deus que é bondoso essencialmente, não permitiria a um cristão passar por pobreza e a questão da doença, que também está na teologia da prosperidade. Tá? Riqueza e saúde. A gente foca na riqueza, mas também tem a questão da saúde. Então, a lógica é essa. Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que Ele quer que você seja rico, que Ele quer que você seja plenamente saudável. Qualquer coisa fora disso é porque você está falhando em entregar aquilo que é necessário para receber de Deus a bênção no corpo e a bênção nas finanças. Esse é um resumo. Confissão positiva é uma outra questão. E a confissão positiva, eu acho que eu já vou fazer uma coisa mais rápida aqui com ela, porque eu quero gastar um tempinho no coaching. Então, o que eu vou me propor a fazer na confissão positiva? Espera aí que eu estou misturando as pastas. Isso aqui é a pregação de mais tarde, mano. Não pode sumir, não. Senão Deus vai ter que preparar outra coisa aqui para nós. A confissão positiva, ao mesmo tempo em que eu vou conceituar, eu já vou me preocupar em fazer a problematização. Então, algumas coisas para a gente pensar aqui. Ela afirma que as palavras têm poder. Inclusive, um livro que foi lançado, muito conhecido há uns anos atrás, é esse. Quem é que lembra? Suas palavras... Há poder em suas palavras. Lembra desse livro? Eu não sei se está lá em casa. Se tiver, deve estar, muito provavelmente. Não quero citar o nome de ninguém, mas vários autores dessa época encontraram o seu caminho no gabinete pastoral lá de casa, como de muitos pastores. Novidade está chegando, você quer saber o que se trata. 40 anos passados, a gente já sabe do que se trata. A gente não pode mais ser ingênuo em relação a isso. Qual o problema da confissão positiva? As palavras têm poder para determinar, para decretar e para gerar, criar coisas que não existem. E aí começa a ser uma situação complicada. Por quê? E aqui eu já vou começar a problematizar a situação. Quando a gente diz que as nossas palavras têm poder criador, a gente está se arrogando um status de divindade. Né? E eu disse que não ia dizer o nome, mas esse eu vou citar, porque esse é muito conhecido e eu tenho que dar a autoria da frase. O Benny Hinn, ele tem um determinado livro em que ele cita isso. Ele diz assim, não diga que você tem um Deus dentro de você. Diga que você é Deus. Porque se Deus... Olha, irmãos, pode parecer... Claro que é heresia. Não estou discutindo isso, não. Mas qual é a lógica da heresia? Presta atenção. Não está tão distante da gente. Qual é a lógica da heresia dele? Nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. E Pedro vai dizer isso. Se nós somos participantes da sua natureza, e a natureza de Deus é uma natureza criadora, é uma natureza criativa, é uma natureza que cria a partir do nada, você também recebeu esse poder de criar a partir do nada. Então, você cria através da sua palavra. Você não tem um emprego? Você diz assim, eu tenho um emprego. E a gente ainda bota no final o quê? Em nome de Jesus. Mas isso é o quê? É a minha palavra criando uma realidade. Primeiro, criando uma realidade espiritual que vai ter um impacto numa realidade física, material. Então, eu determino coisas no céu, eu determino coisas até no inferno. Né? Eu digo para o doente, você está curado. Aí o doente está doente. E você diz assim, você que é doente, diga, eu sou curado. Porque se ele não proferir, se ele não decretar a sua própria saúde, ela não acontece. A palavra é o veículo criador. Isso é perigoso, irmãos. Porque quem tem poder para criar do nada é só Deus. Hebreus vai dizer que ele criou os mundos, os universos do nada pela sua palavra. Nós não temos poder, irmãos, de criar realidades a partir da nossa palavra. Sabe quem faz isso? Bruxo. Você já viu no filme do Harry Potter? Como é que eles fazem? Eles manipulam o sobrenatural através de fórmulas mágicas, de encantamento. Sei que você não viu Harry Potter, que você é crente, mas eu estou te dizendo o que acontece. Você pega uma varinha de condom e você profere umas palavras. Abracadabra, abra-te sésamo. Eu criei uma realidade. Eu manipulei o sobrenatural a meu favor. Isso é bruxaria. Isso é sério. Glorinha, então não existem poder nas nossas palavras? Claro que existem, mas não para criar realidades. E nem para modificar coisas, irmãos. Porque tudo que o crente faz pela fé em Deus. Então, o que a gente crê é que a palavra de Deus gera vida onde não há vida. Então, nós pedimos ao Pai para que Ele faça ressoar a sua palavra em realidades que nós não podemos controlar. Amém? A vida do cristão é uma vida de oração. Aí, quando a gente diz assim, profetiza aí para o seu irmão. Cuidado, irmão. Que você só pode profetizar aquilo que Deus te deu ordem. Amém? Quando a gente diz assim, diz aí para o seu irmão a palavra de bênção. O que é isso? É a expressão do desejo do seu coração. Deus te abençoe.
Eu estou dizendo que Deus vai abençoar? Não. Eu estou dizendo que o meu desejo é que Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te livre. Quando eu digo Deus é contigo, é uma realidade. Deus está com você. Agora, quando eu digo assim, Deus te dá saúde, cuidado. Porque Pedro, quando diz isso para Enéas, Jesus Cristo dá saúde, o homem ficou curado. Porque ele disse isso imbuído, e aí nós somos pentecostais, tem um dom, viu, irmãos, que é o dom de cura. E aí sim, não é a palavra que tem o poder, é o Espírito Santo que soberanamente distribui dons dentro da igreja e que usa, sim, esses dons como ferramentas para que o serviço da obra aconteça. Então, eu destaquei aqui algumas questões que a gente possa pensar, que a frase do Benihim, outra pessoa, um pregador positivista, disse assim, o que você tem falado da sua vida? Você pode até pensar, mas não cometa o erro de verbalizar pensamentos. Que ele dizia assim, você se acha um fracassado, você pode até se achar um fracassado, mas não diga, eu sou um fracassado. Irmãos, onde foi que Paulo não se preocupou com os pensamentos, irmãos? A maior preocupação do cristão não é o que sai da boca, é o que... Perdão, não é o que sai da boca. Não é apenas aquilo que ele fala, mas a fonte de onde nascem todas as coisas. Né? Provérbios vai dizer isso. Guarda o teu coração. Coração, para a antiguidade, para a cultura semita, qual é a interpretação que a gente faz de coração hoje? É mente. Naquele tempo não se sabia o que hoje se sabe. Que quem gerencia pensamentos, sentimentos, comportamentos é a nossa mente. Então Paulo vai dizer, é louvável, é de boa fama. Pensa nisso. Que isso ocupe o vosso pensamento. Porque aquilo que está na tua mente, aquilo que está no teu coração, vai transbordar para as tuas palavras. Então, qual é a preocupação da palavra? A palavra é um diagnóstico do que está no coração. A boca fala do que o coração está cheio, do que a mente está cheia. Então, não é pensa, mas não fala. Não, é não pense. Leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E aí sim as tuas palavras serão sadias. Elas serão sãs. E aí, irmãos, eu fiz algumas questões aqui para a gente pensar. Palavras não têm um poder místico, intrínseco, criativo. Mas qual o poder que elas têm? Primeiro, palavras são parte do nosso comportamento santo. Sim, sim. Não, não. Isso quer dizer, ora, a palavra é parte do comportamento. Se o meu comportamento tem de ser santo, as minhas palavras têm de ser santas. Tem de ser honestas, tem de ser íntegras, tem de ser verdadeiras, edificadoras. Isso aí é parte do comportamento. Segunda questão que a gente tem de pensar, que eu botei aqui. Elas são um reflexo do nosso coração. Terceira, elas são expressão da nossa fé. Elas não criam do nada, mas elas revelam aquilo que nós cremos que Deus tem poder para fazer. Amém? Amém, irmãos? Tem pessoal que está discordando aqui, mas não tem problema, irmão. Estou na Bíblia, estou fiel. Tem um texto que Paulo repete do Antigo Testamento, crie, por isso falei. Irmãos, a gente fala do que a gente crê e não do que a gente cria. Tem uma diferença aí no verbo que é importante. Eu botei aqui, botei mais o quê? Assim, alguém abre para mim Mateus capítulo 15, que é um texto que eu gosto muito, versículo 18 e 19. Rapidamente, para a gente passar. Então, já tratei da confissão positiva e não voltarei mais a ela, mas do coaching eu vou gastar um tempinho. Tá? Abre aí para mim, por favor, Mateus capítulo 15, do versículo 18 ao 19. Quem achar, pode ler alto. Obrigada, minha irmã. O que Jesus está dizendo? Cuida do teu coração. Se teu coração for bom, tuas palavras serão boas. Não adianta, meu irmão, você querer viver uma vida de criar realidades que você não pode criar, se a sua vida interior, se a sua vida espiritual, se a sua comunhão com Deus, com o Espírito, está totalmente conspurcada, está poluída, está complicada. Então, não é assim que a gente resolve as coisas. Mas o mais importante para fixar aqui é essa ideia que a gente tem que ter. Deus, irmãos, responde à oração do justo. Então, tem vezes que você vai clamar a Deus e você tem que fazer isso com a sua confiança no Senhor. Você vai olhar para a sua conta bancária, eu lembro de uma... Esquece a questão da conta bancária, depois a gente fala disso. Eu lembro de uma irmã que o marido era taxista. Vou contar isso e passar para o próximo. O marido era taxista, estava vivendo um dia horrível no trabalho. E ela ligou para ele ligou para ela e disse assim, eu vou voltar para casa, tá cheio de conta para pagar, eu vou arrumar outro trabalho, porque esse táxi aqui não está rodando, não está pegando passageiro, eu estou aqui perdendo meu tempo. E aí ela disse assim, ela lembrou da pregação de domingo que havia sido sobre a pesca maravilhosa. E ela disse assim para ele, não diga, cuidado, hein, irmãos, olha só o limiar entre a expressão da fé e a confissão positiva. Não diga que você é um fracassado. Você vai para a rua e você vai ficar dizendo, pesca maravilhosa, pesca maravilhosa, pesca maravilhosa. E o rapaz tomou tenência, irmão. A fé dela contagiou
E aí ele saiu e ele disse assim, eu não sou um fracassado. Hoje eu vou ter uma pesca maravilhosa. Mas aí eu digo para você, isso é confissão positiva ou isso é declaração de fé? Eu digo, depende de onde está a sua confiança. Se você confia que por você falar as coisas vão acontecer, confissão positiva. Mas quando você declara assim, pesca maravilhosa, você está dizendo, Senhor, eu quero viver a pesca maravilhosa que os discípulos viveram ali. Eu creio que o Senhor pode mandar peixe para a minha rede. Isso é uma oração, irmãos. É oração reduzida. É oração bem curtinha. Mas onde é que está o teu coração? Essa é a grande pergunta que a gente tem de fazer. Então, quando a gente diz assim, a questão da maldição, tem esse negócio também, né? A palavra pode amaldiçoar. Irmãos, as palavras podem sim matar pessoas. Claro que podem. Matam relacionamentos, criam problemas psicológicos terríveis. Agora, esse negócio de que, eu ouvi da minha infância que eu nunca ia dar para nada, e aí a palavra me amarrou, e é por isso que eu nunca dou para... Não. O que aconteceu foi que você acreditou nessa palavra. E um complexo de inferioridade, uma autoestima muito problemática se desenvolveu dentro de você, e por causa disso você não consegue reagir a muitas questões da vida. Mas a palavra que falaram, lançaram contra você lá atrás, não te amarrou, não te prendeu, até porque nós, quando viemos para a cruz, lembra o que Paulo vai dizer? Nenhuma maldição há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você veio para Jesus, agora tem que quebrar a palavra dita contra mim quando eu tinha 7 anos de idade. Não. Você veio para Jesus e toda maldição é quebrada. Na cruz do Calvário. O sangue de Jesus vai limpar você. Então não se preocupe com isso, não. Amém, irmãos? Mas o meu pai disse que eu não ia dar para nada. Isso era a opinião dele. Tudo bem? Tudo bem? Você acredita se você quiser. Cuidado para isso não virar coaching, tá? Porque aí é o terceiro problema. Vamos conceituar rapidinho o coaching? Eu precisei de ajuda. Eu fui lá para o Instituto Brasileiro de Coaching. Eles dizem que o coaching é... Primeiro eu vou falar do coaching em si, para a gente entrar na teologia do coaching. Lembra que eu comecei a aula dizendo que o perigo são as teologias que se fazem a partir dessas percepções humanas? Sim. Coaching é um mix de recursos que utiliza técnicas, não é a minha opinião, tá? É a definição que eles dão. Um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, planejamento estratégico, meu Deus, já cansei aqui. Entre outras, visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. A outra continuação diz assim, conduzido de maneira confidencial, o processo de coaching é realizado através das chamadas sessões, onde um profissional chamado coach tem a função de estimular, apoiar e despertar em seu cliente, também conhecido como coachee, o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja. Essa é a definição de coaching. E aí, irmãos, a coisa fica complicada, porque eu peguei Vamos falar agora da teologia do coaching, né? Quando você aplica isso que é uma metodologia, isso que é um recurso de desenvolvimento humano, das suas infinitas capacitações, das suas habilidades que estão dentro de você, que precisam ser estimuladas para fora. Bom, eu peguei um coaching cristão, pastor, coach, e fui numa mensagem dele. Não vou citar o nome do camarada. Mas ele começa, primeira frase da pregação, tá vendo porque eu digo que o problema é a teologia do coach? Deixa eu já fazer aqui, desde agora, uma observação importante. Irmãos, minha opinião pessoal, eu não vejo problema com o coaching em si mesmo. Ele não é um mal em si. Ele se torna um problema quando você quer transformá-lo em pregação. Então, o problema é o coach no púlpito. Amém? Se eu quiser... Onde nasceu o coach, Glorinha? No mundo corporativo, que é onde eu acho que ele funciona bem. Porque o ambiente corporativo, com valores corporativos, valores no mercado de trabalho, de competitividade, de produtividade, de tirar do profissional o melhor rendimento que ele pode dar. Isso funciona, irmãos, no mundo do trabalho. Ele aparece para grandes empresários que precisavam de palestras motivacionais, de pessoas que fossem traçando estratégias. Beleza. O problema é você aplicar isso à vida espiritual, cujos valores não podem se submeter a essa forma de pensar obcecada pelo sucesso. A gente vai falar dos pressupostos do coach em um minuto, mas eu já quero deixar registrado aqui, se você é coach, ou se você faz coach, ou se você conhece algum amigo que faz, não estou dizendo para você fazer uma corrente de oração para ele agora, para sair, para Deus repreender. Não, siga a sua vida, avalie, Deus te deu racionalidade para usar, veja o que é bom para a sua vida, mas não corra o risco de aplicar essa metodologia à pregação da palavra, ao contexto eclesiástico, à vida da igreja e ao púlpito.
Porque aí se torna uma teologia do coach e ela tem pressupostos complicados, uma metodologia complicada e os resultados nem sempre são o que se imagina. A gente vai problematizar em um minuto. Bom, aí eu fui para esse camarada. A primeira frase dele foi: o seu sucesso depende mais de você do que de Deus, porque a parte dele, ele já fez. Falta você fazer a sua. Gostei que nem todo mundo ficou chocado. Tem gente que concordou. Tem gente que falou assim: é verdade, o meu sucesso depende mais de mim do que de Deus. Amém. Aí eu botei assim: só toma um cuidado, irmãos. Primeiro, porque dizer que o nosso sucesso depende mais de nós do que de Deus já é complicado. Que independência é essa que a gente está criando em relação à graça, que eu queria entender. Porque Paulo vai dizer: tudo que eu sou é pela graça. Nada do que eu faço fora da graça vai dar certo. Então, meu sucesso é totalmente tributado a Deus e não adianta eu querer pegar um status nisso. Segundo problema é ele dizer que o que Deus já tinha que fazer, ele já fez. Porque Atos 1:1 vai começar dizendo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. A obra de Jesus não terminou, meus irmãos. Amém? A obra da salvação, a consumação na cruz, tranquilo, amém. Mas como é que Jesus continua atuando? Coletivamente, através da igreja. Amém? Jesus continua com a sua obra, através. Senão, para que a gente tem igreja, irmãos? Deus envia os emissários lá celestiais e resolve o problema aqui. Jesus continua agindo, continua ensinando, continua operando através da igreja. Esse é o livro de Atos. E também individualmente. Como é que Jesus continua agindo individualmente na nossa vida? Através do Espírito Santo, que aplica a obra de Cristo no nosso coração. Convencendo a gente do pecado, nos ajudando no nosso processo de santificação. Ninguém aqui está pronto, irmãos. Nós somos uma obra que Jesus ainda está realizando. Amém ou não amém, igreja? Então, quando você escuta essas coisas do tipo, você tem que partir da sua teologia para fazer essa crítica. O que é crítica? Crítica não é só falar mal. Crítica é do grego separar. A gente precisa separar o que é válido do que não é. E nessa frase eu não aproveitei nada. Mas tem outras. Aí ele vai dizer assim, essa daqui é ótima, porque essa foi maravilhosa. É porque eu fiquei tentada a botar o vídeo com trecho, mas eu pensei, isso vai dar tanto problema depois. Eu sou advogada, eu não estou afim de ter que passar por esse processo na vida. Então, a frase dele, maravilhosa. Hoje, aqui, o assunto é você. No púlpito da igreja, irmãos. Com a Bíblia aberta. Quando foi que a gente começou a pregar sobre nós mesmos? O assunto é você. Poxa, mas então, para que a gente tem isso daqui? Não é mais fácil fazer um fórum de autoajuda? Não é. Porque o assunto não é a gente, nunca pode ser. O assunto sempre é Cristo. Em qualquer texto da Bíblia que você esteja pregando, de Gênesis a Apocalipse, o assunto tem que ser Cristo, tem que apontar para Cristo, tem que falar da obra de Cristo, porque senão não é a palavra do Evangelho, irmãos. Se a gente pega um texto no Antigo Testamento, olha o problema da teologia da prosperidade, muitas vezes. Se a gente pega um texto do Antigo Testamento e termina sem apontar para a obra de Cristo, a gente está dando uma lição moral. A gente está falando sobre qualquer outro assunto, aula de história, aula de literatura, aula de convivência. Mas se a gente não fala de Jesus, se a gente não aponta, se Cristo não é o centro da nossa mensagem, então não é Evangelho. E aí não dá para trazer isso para o púlpito. Outro problema. Nascemos com infinitas possibilidades. Isso aí aparece no coaching o tempo inteiro. Vai tratar disso nos pressupostos. Essa daqui foi demais. Como construir em sua mente uma programação mental, que é o método deles, capaz de te fazer um homem de sucesso. Aí ele vai ensinar que existem crenças que limitam e crenças que impulsionam. Cuidado com isso também. Isso vai aparecer nos pressupostos. Aí tem uma aqui que não é para os pressupostos, mas é porque eu achei essa frase bem complicada. Porque é um rapaz novo, com filhos pequenos. Aí eu pensei assim, eu falei, ele devia consultar alguém que já criou os filhos. Porque não pode falar da sua própria experiência que você ainda não teve resultados. Aí ele mandou uma dessa. Uma criança que tem a essência de Deus dentro dela, podia ser espírita para falar isso, mas tudo bem. Uma criança que tem a essência de Deus dentro dela, quando a gente diz para ela, não faz isso, ela fala o quê? Ela fala o quê? Ela diz, por quê? A gente se cansa e diz assim, porque eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. Aí olha a resposta dele. Você negou ao seu filho aquilo que é a essência de Deus, que tem a ver com a mente dele. Ele pergunta por quê? Porque ele quer ser convencido por você. Você já tentou convencer uma criança a fazer alguma coisa? Pega o teu filho de 2 anos e usa argumentos racionais com ele. Não, papai não quer que você coloque o garfo dentro do... Como é que é o nome daquilo, gente? Da tomada? Meu filho, porque uma corrente elétrica tomará todo o seu corpo, fritará os seus neurônios, e você... Irmão, quando ele está discutindo com a criança já fez o quê? Enfiou o garfo na tomada 20 vezes. Porque a criança não tem capacidade para entender as razões, ela precisa de uma ordem. E aí, o pior é ele transmitir isso para Deus. Eu queria saber quando foi que Deus, irmãos, passou a se relacionar com a gente com base no nosso convencimento pessoal. Porque até onde eu sei, a gente se relaciona com Deus com base na fé. E fé que gera obediência.
E muitas vezes a gente só vai entender os motivos depois ou não vai entender. Entendeu? E aí a gente acha que Deus tem que nos convencer. Não, senhor, Abraão, eu até vou para uma terra que eu não conheço, mas eu preciso que o senhor me dê algumas garantias. Como é que é esse negócio? Onde minha família... Não, Abraão, sai e vai. E a Bíblia diz que Abraão, o pai da fé, creu. Por isso ele foi. Irmãos, eu não sei se Jó entendeu o que ele passou ou não. Alguns vão dizer que entendeu, outros vão dizer que não entendeu. Não era importante, não era entender, era obedecer. Então, a gente vive com Deus, não é com base na capacidade dele nos convencer. Por que a gente crê, irmãos? Crer é confiar, é isso. Não é acreditar numa história, não, é relação de confiança. Então, quando a gente confia em alguém, se minha mãe, eu sempre conto esse exemplo rapidinho para a gente passar para a problematização profunda, que agora é só rasa. Minha mãe vira para mim agora e diz assim, Glorinha, sou eu, Glorinha, eu preciso que você me dê R$50. Irmãos, eu vou fazer o quê? Para que a senhora quer R$50? Já perguntou isso para sua mãe uma vez? Vai levar uma bofetada na sua cara. Essa mulher te deu a luz, meu amigo. Se ela pedir R$50, você vende o seu cabelo, mas você arruma R$50 para ela. Claro. Eu vou ficar, não, mãe, me convence. Eu não sei qual é essa, me mostra aí a sua carteira, vai que a senhora está escondendo o jogo. Que isso, irmãos? Isso é confiar. Agora, se é uma pessoa que eu nunca vi na vida, vira para mim e diz assim, me dá aí R$50. O quê? Meu amigo, vá trabalhar. Eu vou lhe dar o quê? Eu não te conheço? Eu não conheço, por isso eu não confio, por isso não obedeço. A relação com Deus é essa. Qual é a preocupação de Deus? É se fazer conhecido, é que nós o conheçamos, porque quanto mais conhecermos a Deus, mais fácil fica obedecê-lo. Por quê? Porque passamos a confiar nele. Conhecimento gera confiança, que gera obediência. Amém, irmãos? Então como é que a gente faz? Eu procuro conhecer a Deus. Porque eu sei que ele me ama, eu sei que ele é meu pai, eu sei que ele tem bons pensamentos a meu respeito, e tudo que ele me mandar fazer é para o meu benefício. Eu confio nele, por isso eu obedeço. Aí fica fácil para Abraão entregar o filho. Porque ele sabia quem Deus era. E Hebreus vai dizer que ele cria, que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ora, Senhor, eu conheço um Deus que não mente. Se ele me diz que de Isaac viria a minha descendência, eu posso matar Isaac, que Deus ressuscita. Porque ele não mente, tem a ver com o caráter de Deus, com o conhecimento que ele tem nesse Deus que ele confia. Amém? Está muito rápido, irmãos. Está indo bem? Está rápido, tá, né? Mas eu vou fazer o quê? Me mudar você não vai. Essa altura do campeonato, irmão, mais do que eu já tentei me controlar. Então agora, vamos problematizar os pressupostos. Eu coloquei aqui alguns problemas comuns a essas três teologias. Primeiro, irmãos, é a obsessão pelo sucesso. Teologia da prosperidade, confissão positiva, coaching, todos têm um pressuposto, uma intenção complicada, que é a ideia. E aí, daqui a pouco a gente vai tratar do segundo pressuposto, mas vamos deixar isso bem claro. A ideia de que Deus nos quer bem-sucedidos. E eu pergunto o seguinte, esse sucesso é traduzido em quê? Traduzido em dinheiro, fama, poder, status, privilégios. Então, o grande problema é uma obsessão por um sucesso cujo padrão é um padrão mundano de sucesso. Então, você vai perceber nessas três teologias que o que está por trás disso, primeiro, é uma antropologia muito complicada, é uma visão a respeito do homem muito deturpada. Segundo, uma visão a respeito de Deus complicada. Porque eu creio que Deus só é bom, só é poderoso, só é justo, só é tudo que Ele é, se Ele me fizer bem-sucedido. Porque foi para isso que eu nasci, para dar certo. Aí eu pergunto para você, o que é dar certo pelo padrão do mundo? Como é que o apóstolo Paulo deu certo? Eu acho que deu, irmãos, mas pelo padrão do mundo, não. Como é que o apóstolo Paulo terminou? Vai ler lá, 2 Timóteo. Abandonado por todo mundo, algemado, falando para Timóteo, Timóteo, você não se envergonha da minha algema não, hein? Todo mundo já se envergonhou de mim. Todos me abandonaram. Fazendo uma lista das pessoas que tinham feito mal a ele. Você acabar o seu ministério, a sua carreira preso, irmãos. Acabar vilipendiado, esquecido, envergonhado. Aí Paulo vai dizer o seguinte, mas olha, Timóteo, esse padrão de sucesso, o padrão de sucesso ministerial que para o mundo eu não alcancei, deixa eu dizer para você qual é o meu padrão. Paulo termina a carreira dizendo assim, eu combati o bom combate. Então, a luta que eu lutei, Timóteo, não foi qualquer luta não, foi uma luta boa. O combate foi difícil, mas ele foi bom. Então, Paulo não tem arrependimentos em relação à vida que ele viveu, pelo menos, né, convertida. O meu combate foi bom. Sabe por quê? Por que combate foi bom? Porque eu acabei bem, irmãos. Para Paulo, o sucesso foi alcançado. Eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Isso é o mais importante. Eu lembro de ouvir um pregador dizer uma coisa. Quando a gente pega aquele texto de Romanos que diz assim, somos mais que vencedores. Que sucesso é esse que Romanos está dizendo? Eu quero ler o contexto, porque já que a gente está num ambiente para tratar de hermenêutica, é bom a gente fazer um exercíciozinho bom. Abre aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, versículo 33. E eu já vou lendo.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, presta atenção nisso. A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que quer dizer que nós somos mais que vencedores? Ser mais que vencedor, o padrão de sucesso é o carro do ano? Para Paulo, não. É o plano de saúde? Para Paulo, não. É a melhor, aquela família que sai na capa da revista. Não tem ninguém doente, não tem ninguém com depressão, não tem ninguém, querendo matar um ao outro. Não! Paulo vai dizer, sabe por que nós somos mais que vencedores? Porque vencedores são eles. Vencedores são aqueles que têm a força, o poder e a sabedoria do mundo. Para citar 1 Coríntios, que é uma referência a Jeremias. Não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Então, qual é o padrão do mundo de sucesso? Força, sabedoria e poder. E aí Paulo vai dizer, repare como a igreja, no meio de vocês, não foram chamados muitos fortes, nem poderosos, e nem nobres, nem ricos, segundo o mundo, para que se manifestasse em vocês um outro tipo de sucesso. O que é isso? Paulo vai dizer, eles são vencedores, sim, porque eles têm o dinheiro, eles têm o poder, mas nós não somos, não. Nós somos mais que vencedores. Sabe por que nós somos mais que vencedores? Porque a gente passa pela tribulação, pela espada, pela fome, pela nudez, pela dificuldade, e a gente ama mais ainda a Deus, porque nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. A gente passa pelas dificuldades, a nossa fé não diminui, ela aumenta. O sofrimento não nos afasta de Deus, o sofrimento nos empurra para Deus. Então, irmãos, qual é o cuidado que a gente tem que ter com a nossa teologia, com a forma como a gente lê a Bíblia? Primeiro, o contexto, que faz muita diferença. Segundo, é entender, se o meu pressuposto é que eu tenho que alcançar, que o foco da minha existência é essa vida aqui, então esse pressuposto não serve, irmãos. A teologia já está ruim desde a base. A gente não pode preservar esse edifício. Amém? Não estou fazendo aqui aquela apologia do sofrimento, não, tá? Porque isso é outra teologia complicada, mas não é o tema de hoje, tá? Então eu tenho que ficar no assunto. Muito bem, vamos lá, irmãos. Segundo pressuposto. Sim, outra questão de sucesso que eu preciso tratar é o seguinte, irmãos. Essa visão de que a gente tem, de que o sucesso só depende de você. E aqui eu já vou fazer uma diferenciação entre a teologia da prosperidade e o coaching. Que o coaching vai dizer que o sucesso depende de você, do seu treinamento, do seu trabalho, de você saber aplicar as suas capacitações. E a teologia da prosperidade, por incrível que pareça, é melhor. Porque ela vai dizer, o sucesso depende de Deus te abençoar. Claro que para isso você tem que dar o dízimo, para isso você tem que ofertar, para isso você tem que entrar com dinheiro, enfim, tem uma série de outros problemas. Mas a teologia da prosperidade vence no sentido de que a bênção ainda é um milagre que Deus faz. Para o coach, não, é só você mesmo. E aí, a gente vai tratar do pressuposto do pecado, a forma como o pecado é tratado. Pastor Marcos, a paz, Deus abençoe. A forma como o pecado é tratado em 1 minuto. Mas eu quero focar numa coisa aqui com você. O problema dessas duas, seja você dizendo, vem de Deus ou vem de mim mesmo, porque as duas estão erradas, uma só está um pouco mais errada. Enfim, o problema disso tudo é você desconsiderar a soberania de Deus. Irmão, você lembra de Jó? Quem quer explicar o sofrimento de Jó, a pobreza de Jó, a doença de Jó? O homem tinha tudo, irmãos. No dia seguinte não tinha nada. A família foi embora, os bens foram embora. E aí, irmãos? Quem vai fazer o coach para Jó? Jó, igual eu ouvi outro dia o outro falando assim, que os judeus, irmãos, quase morri. Olha, não deveria reproduzir isso. Que os judeus no campo de concentração desistiram porque faltou estímulo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E você está precisando de um coach de noção, né? Não tem noção da realidade da vida, irmãos. A gente está tratando o sofrimento como se fosse... É o mesmo problema da teologia da prosperidade. O sofrimento é o pecado. Você está pecando, você está em desobediência, por isso você está sofrendo. Para o coaching você está sofrendo, você está pobre, você está miserável, porque você não tomou as rédeas da sua própria vida. Porque você não aprendeu a extrair o melhor que já está em você. E aí vamos para o pressuposto, que é a questão do pecado. Então, primeiro é isso, que a gente não pode esquecer. O padrão de sucesso para Deus é diferente do padrão de sucesso humano. A nossa vida, irmãos, não está aqui. Amém? A gente, é claro, eu não canso de dizer isso. A missão da igreja é manifestar a maior densidade possível do reino de Deus aqui e agora, um reino que só será consumado em plenitude ali e além. Essa é a missão da igreja.
Então, a gente aqui, na nossa vida aqui, a gente manifesta o reino de Deus. Mas a gente sabe que a nossa vida não é isso daqui. A nossa vida presente não é o foco do nosso sucesso. Por que quando eu digo que é perigoso trazer isso para o púlpito? Porque no púlpito é a oportunidade de tirar pessoas do inferno, é a oportunidade de salvação. Apontar para uma eternidade que é muito maior do que isso aqui. Mas a gente quer reduzir o evangelho. Irmãos, o ensino do evangelho é tão grande que o coach fica pequeno. O ensino do evangelho é tão maravilhoso. Que prosperidade maior, irmãos, que sucesso maior pode haver do que a gente passar a eternidade inteira com Deus, do que a gente manifestar aqui e agora o reino dele, que muda o nosso caráter, que ensina a gente como viver uma vida que agrada a Deus. Isso é muito maior. Aí a gente quer as coisas pequenas. Aí complica tudo. O pastor Elias Dantas, ele tem uma frase que ele diz assim: tudo que a gente conquistar nessa vida é um grão de poeira comparado a se assentar com Cristo nos lugares celestiais. Mas a gente quer a poeira, né, irmãos? Aí complica muito a nossa vida. E aí, o pressuposto do pecado é complicado. Porque a teologia do coaching vai dizer que você é bom e você tem infinitas possibilidades dentro de você. E a gente que conhece um pouquinho de Bíblia já sabe que esse é um pressuposto que na teologia não fica de pé. Porque alguém aqui é bom, irmãos? Se você acha, então você entra na fila da santificação 20 vezes para ver se... Irmãos, não é. O pressuposto está errado. Romanos, que é a base da teologia de Paulo sobre salvação, sobre o homem. Qual é a antropologia? O que é antropologia? É uma visão a respeito do homem. Qual é a visão que Paulo tem sobre o ser humano? Sobre eu e sobre você. Sobre mim, né? Obrigado. Desculpa aí, viu, pessoal do português. Sobre mim e sobre você. Qual é que ele tem? Romanos 1, os gentios pecaram. Romanos 2, os judeus pecaram. Romanos 3, todos pecaram. Todos foram encerrados debaixo do mesmo pecado, irmãos, da mesma condenação. A gente nasce já corrompido por Adão. A nossa natureza não presta para nada. Se a gente olha para o homem e diz, não, você tem infinitas possibilidades dentro de você, não estou negando a graça comum de Deus. Não estou negando que Deus nos deu inteligência, criatividade. Deus deu isso para os homens. Mas o pecado corrompe tudo, irmãos. Corrompe pensamentos, sentimentos, corrompe o nosso comportamento, impulsos, apetites, desejos maus dentro da gente. E aí, eu vindo esse coach, ele chegou a dizer uma coisa assim, olha como é que ele trata, banalizando a questão do pecado. O pecado é como se fosse um obstáculo no seu caminho para a sua superação. Ele não é a causa de você precisar de Deus. Sim, exatamente. E aí o pastor Diogo está dizendo isso, ele quer atenuar a força do pecado, exatamente, porque a ideia é que você é um super-homem. Eu lembrei do livro do Paulo Romero, irmãos, de 20, 30 anos atrás, quando começou a teologia da prosperidade, chamado Supercrente. Acho que ele pode escrever de novo o mesmo livro. Porque a gente está com a mesma ideia fixa ainda, de que a gente tem coisas maravilhosas dentro da gente, que Deus quer botar para fora. Irmãos, eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não quer fazer coisas grandes em nós, através de nós. Claro que Ele quer. Mas a gente tem que aprender a lidar com a questão do pecado de maneira real. O pecado não é só um entrave, não é só um obstáculo. Sabe o que é pior? É a origem do pecado. Para eles, o pecado nasce de uma programação mental errada. Se você, na sua infância, recebeu influências, ouviu coisas... Deu um exemplo, esse coach que eu estava ouvindo, deu um exemplo de um rapaz que traía a esposa, um adúltero. E aí ele dizia assim, sabe por que ele traía a mulher? Traiu a mulher porque lá na infância, fizeram alguma coisa com ele teve alguma percepção errada da vida, programaram mal a mente dele. Ele precisa ser reprogramado mentalmente para não trair mais a mulher. E o evangelho fica onde, irmãos? Eu não estou dizendo que ele não possa fazer uma terapia, de preferência uma séria, com um psicólogo, né? Que fez 4 anos de faculdade. Meu pai daqui a pouco chega aí para dizer que psicologia não é a carreira assim, dispensável. Ele é psicólogo, ele sabe que tem uns troços complicados. Não estou dizendo que se ele não tem traumas, que ele não possa tratar. Ele tem de tratar. Mas nada disso vai resolver o problema dele. O que resolve o problema dele, de fato, o problema dele com Deus, o problema ontológico do ser humano, só tem uma solução. É palavra de Deus, irmãos. É o Espírito Santo entrando no coração, tirando nosso coração de pedra, colocando um coração de carne, dando para a gente uma nova mente. Não, é só isso, é transformação da mente pela renovação do nosso entendimento. Se não, irmãos, não adianta, a gente vai sempre ser pressionado para o mundo a assumir aquela antiga forma. E forma, eu vou dizer aqui mais uma vez, que aparece lá naquele texto de Romanos 1 e 2, é morfos. Não é oposição, forma e conteúdo. Não, a forma aqui é o sentido de essência. Você lembra de metamorfose? Alguém aqui já viu? O que a borboleta é antes de ser borboleta? Lagarto, que já me disseram várias coisas, já disseram que ela é até o casulo. Eu falei, não, com biologia aí errou. Ela é um lagarto. E depois que ela passa pelo processo de metamorfose, de transformação, ela vira o quê? Irmãos, alguém olha para uma borboleta e lembra do lagarto? Alguém diz assim, aí vai um lagarto com asas.
Uma lagarta, lagarta. Minha mãe é bióloga, minha mãe está dizendo, não, lagarta é outra coisa. Tá bom, desculpa. A lagarta. Alguém olha para a borboleta e diz assim, aí vai uma lagarta alada, uma lagarta enfeitada, maquiada, disfarçada. Não, irmãos, ela mudou, ela é outra coisa, ela é borboleta. Essa transformação da mente, essa mudança da essência de quem a gente é, me desculpa, não tem técnica humana que faça isso. E outro dia eu ouvi um coach dizendo, isso aí está na internet, você pode procurar. Depois eu falo com vocês pessoalmente. Ele chegou, deixa isso pra lá. Ele chegou a dizer assim, o que eu faço é o mesmo que a Escritura faz. Eu falei, tchau. Vai embora. Se ele acha que ele faz o que a Bíblia faz, irmãos. O que Tiago vai dizer? Despojando-vos de toda imundície, de todo resquício de religiosidade que existe em você, apegai-vos a essa palavra que é poderosa para transformar a vossa vida, irmãos. E o Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus para salvação. Aí a gente quer trocar o Evangelho, que é o poder que salva, é o poder que liberta. Aí a gente está gastando tempo de púlpito, irmãos, que a gente está tirando almas do inferno para dizer que você pode melhorar o seu potencial na sua empresa. Vai melhorar o potencial na empresa, mas vai contratar um coach ou vai assistir uma palestra motivacional fora da igreja. Porque aqui o assunto é sério, irmãos. Aqui a gente está lidando com destinos eternos. Aqui a gente fala do tipo de transformação que o terapeuta não consegue fazer. Não estou diminuindo a importância das outras ciências. Mas eu também não posso colocá-las no lugar do Evangelho. Não posso. Tem que separar uma coisa da outra. E aí, irmãos, estou problematizando os pressupostos, né? Da visão. Como é que eu estou de tempo aí, pastor Diogo? Me ajude. Para eu não me empolgar demais aqui também e não deixar as perguntas. Que beleza. 25. Eu vou deixar pelo menos, eu quero ver se eu consigo terminar em 10, ou 15, né? Sendo realistas, né? Para deixar o tempo para alguém fazer alguma pergunta. Se não tiver pergunta também, eu continuo falando, tá? Eu não paro. Então, vamos lá. Qual é o outro? Isso aqui já foi embora. Irmãos, eu quero ver se tem mais algum pressuposto. Bom, eu fiz aqui um resumo. Em resumo, essas teologias partem de 2 pressupostos perigosos. Primeiro, de que o homem foi feito para o sucesso. A gente já viu que esse conceito de sucesso em conflito com a Escritura não serve para a gente. Devendo ser este o seu alvo. E o segundo é de que o pecado é um obstáculo à verdadeira manifestação da essência do homem que é boa. Bom, outro problema aqui. Alguém já disse assim, não, o coaching é discipulado. Não é. Porque no coaching, enquanto você busca extrair da pessoa o que ela tem, o discipulado busca botar na pessoa o que ela não tem. Amém? Você pega o discípulo e você diz assim, camarada, tu não tem nada. Não tem. Você vai aprender igual o bebê. Você vai aprender. O que Jesus vai dizer? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é em Marcos. Lá em Mateus ele vai dizer, ensinando-os a guardar. Eles não sabem, eles vão aprender, irmãos. A gente aprende a falar, a gente aprende a contar, a gente não sabe mexer nem com o nosso dinheiro. É ou não é? A gente reaprende tudo. A gente reaprende a viver, a respeitar os outros, a viver em todos os âmbitos de uma vida social. A gente reaprende até a tomar banho, irmãos. Tem gente que antes de vir para a igreja não gostava de banho, era um demônio que havia dentro da pessoa. Mas agora, quando a pessoa vem para a igreja, ela descobre que os irmãos merecem sentir um odor agradável de vez em quando, que é bom tomar banho. É sério, você está brincando com isso? Porque às vezes, eu conheci um irmão, ele foi criado na FEBEM, ele não tinha pai, não tinha mãe, ele foi mendigo. Qual é a noção de socialização que ele tem? Quais são os valores que foram introjetados nele? Nenhum. Mas ele vem para dentro da igreja, poxa, você não tem nada, mas Jesus vai te dar todas as coisas. E a gente vai aprender a conviver aqui, a cortar unha, a abraçar as pessoas. E é engraçado que Deus usa esses irmãos no nosso meio para nos ensinar também. E a gente às vezes não sabe ver as pessoas como Deus vê. Então, essa escola, irmãos, eu não estou dizendo, eu quero deixar bem claro isso aqui, irmãos. É claro que existem coisas boas, claro, é a tal da graça comum que eu já disse. Não estou diminuindo aqui o trabalho humano, o valor humano. A gente prega sobre isso, a gente ensina isso lá fora. Mas aqui na igreja, o nosso pressuposto é, Deus nos dá tudo que a gente tem, porque a gente de nós mesmos não temos nada. E o discipulado vai inserindo em nós essas características. E o Espírito Santo trabalhando em nós vai gerar um fruto, que é o fruto do Espírito. Amém? Depois a gente trata sobre isso. Bom, o outro problema, além dos pressupostos, é o problema do método. A metodologia do coach, lembra daquele mix de recursos? Eu anotei aqui. Eles trabalham com reprogramação mental, programação neurolinguística, inteligência cognitiva, emocional, etc. Tem uma ênfase em capacitação. E aí a ideia é essa, é libertar essas travas e amarras interiores para você poder alcançar a sua melhor performance profissional, pessoal, espiritual e coisas do gênero. Qual o problema de todas essas metodologias? Gente, se a gente vai pregar usando metodologias humanas, não vai dar certo. Porque a ciência passa. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que vai parecer estranho isso, mas eu vou dizer o seguinte. Eu sou socióloga, minha formação é em ciências sociais. Mas eu não posso ler um texto a partir dos pressupostos da teologia. E eu não posso querer aplicar métodos da sociologia, fazer experimentos dentro da igreja, porque eu aprendi que lá deu certo. Por quê? Porque aqui o método é outro, irmãos.
A gente é informado, a gente é conduzido constantemente pela Escritura Sagrada. É claro que outras ciências auxiliam a gente a interpretar o texto. A história é fundamental, claro que é. Mas a história também muda, você sabia disso? Tem um negócio chamado historiografia. Procura saber um pouco sobre como a história do Brasil é contada. Qualquer professor de história atualizado vai saber que a história do Brasil dos últimos 20 anos já foi recontada de 200 mil vezes. Aí a gente vai se apoiar na filosofia, na história, na sociologia, na psicologia, na neurolinguística, para daqui a 30 anos descobrirem que não deu certo. Porque a ciência tem que mudar. Quem já estudou epistemologia sabe disso. É um pressuposto fundamental da ciência, que ela é capaz de ser falsificada, é a falseabilidade. Então, por quê? Porque se a ciência não for capaz de mudar, ela não é mais ciência, ela é um dogma. Ela se torna religião. Então, cuidado quando a gente quer se apoiar. Não, irmãos, olha só. Eu descobri a forma certa de aplicar esse texto bíblico, porque eu aprendi na neurolinguística, aí daqui a 50 anos, menos até, você chega e descobre, bom, então, aquilo ali era tudo besteira. Então, tudo que eu preguei, os irmãos esquecem que eu falei. Ué, o Freud, irmãos. O Freud era a verdade absoluta há 60 anos atrás. Hoje em dia, você senta numa faculdade de psicologia, você pode simplesmente ignorar o Freud. Pode, se você for seguir cognitiva comportamental ou for seguir outra linha, outra abordagem. E aí? E o Freud, que era maravilhoso? Não estou dizendo que ele é ou não é. Eu estou te dizendo, cuidado, quando você usa um tipo de teologia que é baseado quase que exclusivamente em pesquisas científicas. Porque a ciência passa. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Isso é bom, irmãos, que a única coisa que não passa é a palavra de Deus mesmo. Glória a Deus. Isso me dá um alívio muito grande. Graças a Deus. Tá? Então, vamos lá. Segundo problema da metodologia. É o tal... Aí, quando vira teologia do coaching, eles querem usar versículo bíblico, né? E aí, irmãos, o problema é, em vez de você fazer uma exegese, é você fazer uma exegese. Exegese é arrancar do texto o sentido do texto. O que é exegese? Bota um I na frente. E-I-S-E-G-E. Exegese. É você enfiar no texto que o texto não está dizendo. Então, eles pegam o coach e eles dizem assim, eu vou pegar essa filosofia, essa ideologia, essa forma de pensar e vou enfiar no texto, para o texto dizer aquilo que eu quero que ele diga. E um comentário nesse vídeo que eu estava vendo, eu até anotei aqui, foi o primeiro comentário do YouTube. Deixa eu ver se eu acho a menina falando. A menina disse assim, eu particularmente sempre fiquei com o pé atrás com coaching, porque muitos falam e não dizem nada. Eu falei, é verdade. Mas, olha ela dizendo, você é incrível, sabe por quê? Porque você usa a palavra de Deus e isso passa credibilidade, isso passa verdade. E aí, irmão, você sabe qual é o problema? Por que os coaches cresceram tanto no meio evangélico? Porque usar a palavra de Deus te reveste de uma autoridade que não é mais a autoridade da ciência. Não é mais a autoridade dos seus pares. Não, é a autoridade de Deus. Enquanto eu estou trazendo uma teoria minha, é uma questão sua. Mas quando eu subo no púlpito e eu digo, essa é a palavra de Deus para você, meu amigo, é verdade absoluta. Então eles querem se revestir dessa autoridade que o púlpito dá, que a igreja dá. E eles usam a palavra de Deus, forçando o texto a dizer o que ele não diz. Podia trazer aqui inúmeros exemplos de outras coisas que eu fui obrigada a ouvir para preparar essa aula. Muito obrigada, pastor Diogo. Eu nunca ouvi tanto coach na minha vida igual essa semana. Mas eu acho que a questão dos pressupostos que a gente tratou já aborda bem como eles interpretam errado alguns textos da Bíblia. Bom, uma outra questão que eu podia trazer aqui, eu ia falar da questão da hermenêutica, né, da interpretação errada na teologia da prosperidade. Mas não vou fazer. Se alguém tiver alguma dúvida aí, depois me pergunta, porque o tempo não vai dar. Deixa eu ver o que mais a gente pode trazer aqui. Bom, vou terminar falando dos problemas com os resultados. Problematizamos os pressupostos, problematizamos as metodologias. Qual é o resultado disso? Eu coloquei duas áreas aqui em que os resultados de aplicar, de viver esses tipos de teologias se manifestam. Primeiro, na área da vida da igreja. E segundo, na missão. Então, eclesiologia e missiologia bíblicas, né, verdadeiramente genuínas, produzem um outro tipo de resultado, que não é esse proposto por essas teologias positivistas de prosperidade e de coaching. E aí, a pergunta que eu fiz foi o seguinte, será que são pessoas verdadeiramente curadas e restauradas que essas teologias propõem? Será que os relacionamentos dentro da igreja, irmãos, se tornam relacionamentos mais generosos, mais piedosos, mais fiéis, mais santificadores, ou se tornam cada vez mais egoístas, preocupados com o seu próprio bem-estar, focados no seu próprio sucesso individual? E você sabe como é que isso vai repercutir na missão da igreja lá na frente? Porque, ora, se eu venho para a igreja para melhorar a minha performance, o que eu estou preocupado com o estado do mundo, com a volta de Jesus, com evangelizar as outras pessoas? Eu vou fazer só um comentário aqui a respeito da confissão positiva, que eu não ia fazer, mas é um resultado que me preocupa muito. A gente tem visto, irmãos, anos já que isso acontece no nosso Brasil, né? Na nossa cidade, no nosso país.
pessoas que... Aí olha como é que a missão da igreja fica afetada. Pessoas que acreditam que vão ganhar, e aí tem um pouco da teologia do domínio, né? Que, pastor, eu ia até fazer essa pergunta no final, pastor, mas eu, né, não quis polemizar. Não ia polemizar, eu ia pedir para ele fazer essa associação entre teologia do domínio e confissão positiva. Eu vou fazer alguma coisa parecida com isso agora. Essa ideia de que a gente tem, que se a gente marchar sobre um território e proclamar frases de ordem, do tipo, o Rio de Janeiro é de Jesus, o Brasil é de Jesus, isso a gente ganha para Jesus, irmão? Quer dizer que o reino de Deus chegou porque você disse que chegou? O que eu te falei que é o problema da palavra? É você acreditar que você proferiu, aquilo vai se tornar realidade. Isso é problemático, irmãos. Eu também digo que o Rio de Janeiro é de Jesus, mas quando eu digo isso, é uma oração que eu faço, dizendo para Deus, Senhor, toma conta dessa cidade, Senhor. Essa cidade te pertence. Eu não estou dizendo com isso que por eu falar, aí Jesus tem agora uma autorização, uma habilitação. Muito obrigada, Agorinha, estava esperando você me autorizar, que agora eu posso tomar o país, agora eu posso tomar a cidade. E as marchas que a gente faz, movimentos que a gente faz, com esse tipo de palavra, sabe o que é o perigo? É substituir a única forma que tem do reino de Deus se manifestar de fato nessa nação, que é através da pregação da palavra. Você não vai ganhar o seu bairro para Jesus passando por ele, meu bairro é o Grajaú. Eu não vou ganhar o Grajaú para Jesus passando por ele, o Grajaú é de Jesus, o Grajaú é de Jesus, o Grajaú é de Jesus. Mas se eu começar a pregar no Grajaú, talvez alguma coisa mude. Se eu começar a trazer a palavra. Porque é isso que transforma as pessoas. Ninguém vem à fé porque você mandou ouvir, irmão. Não vem. Mas as pessoas vêm à fé por ouvir a palavra de Deus. Então, cuidado. Por quê? Porque de maneira muito sutil, sutilmente, quase subrepetícia, de maneira muito discreta, a forma como a gente se relaciona dentro da igreja, com a missão da igreja, a forma como a gente se relaciona com Deus na nossa espiritualidade, começa a ficar muito parecida com um modelo corporativista, com um modelo mecânico, um modelo que é o outro evangelho, para usar uma expressão de Paulo. Eu quero terminar e dar oportunidade. Eu tenho 5 minutinhos, pastor? Para poder? 5 minutos aqui para responder pelo menos uma pergunta. Eu quero deixar as perguntas. Então tá bom. Então eu vou falar mais 5 minutos e deixar 15 para as perguntas. Que bom, gente, que benção. Eu estou no tempo ainda. Eu estou achando que são 10h30, meu Deus. Pastor Marcos ia me puxar. Então tá na benção, tá na benção. Então 10 horas agora. Eu quero deixar 5 minutos para a conclusão e abrir para alguma pergunta que alguém tenha. Mas nesses minutos finais, o que eu me perguntei, quando eu preparava essas teologias, é dizer o seguinte, eles têm problemas quando lidam com a questão do pecado, quando lidam com a visão que se tem a respeito de Deus. Eles têm problemas quando eles lidam com missão, como eles lidam com vida dentro da igreja. Mas você sabe qual é o maior problema de tudo, irmãos? É que eles encontram espaço dentro de um coração como o nosso, que talvez ainda não tenha entendido para que nós fomos chamados. A grande questão é essa questão. Porque, olha só, qual é o modelo de liderança de Jesus? É um modelo para o serviço. Então, nós fomos chamados para o serviço. E não para se servir. E quando eu começo a pensar nisso, o meu modelo de liderança, de serviço, de vida é Cristo, eu começo a pensar o seguinte, então, eu não fui chamada para viver um tipo de padrão de sucesso que, para usar a expressão de um pastor, ora, se Deus te der um carro agora, que bênção. É bênção de Deus, sim. O carro não veio porque você é sensacional, porque você deu sorte, porque você trabalhou. Foi bênção de Deus. Mas daqui a 100 anos, o que vai ser desse carro? Daqui a 100 anos, a casa maravilhosa que a gente ora e pode pedir a Deus, e Deus é poderoso para abençoar, amém. Mas daqui a 100 anos, irmão, essa casa vai estar onde? Mas e a nossa alma? Essa era a preocupação de Jesus. A gente não entendeu que a gente foi chamado para coisas maiores, irmãos. Ele vai dizer assim, olha, é muito bom você ganhar o mundo inteiro. Mas o que adianta? No comparativo, o mundo inteiro não vale uma alma. E aí, quando a gente começa a pensar, se fosse, Senhor, o Senhor realmente me chamou para coisas maiores. O Senhor realmente deseja que eu viva uma dimensão de vida, que Paulo vai dizer, que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe o que é ser tomado de toda a plenitude de Deus, irmãos? A plenitude é preenchimento. É plena unção, olha só, gostei do nome da igreja. É a plenitude, é o enchimento, é a completude, não tem falta, não tem vazio, não tem espaço, não tem lacuna. Quando a Bíblia diz que você seja tomado da plenitude de Deus, quer dizer que Deus vai te encher, vai te possuir de tal forma que você não vai sentir falta de nada. E aí, cuidado com o que eu vou dizer agora. É não sentir falta, às vezes, das coisas que nos faltam. Quando o salmista diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, eu não vou sentir falta de nada, mesmo que me falte. Como que a gente explica isso, irmãos? Isso é fé. É você não ter o recurso
e dizer, Senhor, eu não tenho recurso, mas isso não me debilita, isso não me diminui, isso não me enfraquece, eu não vou sentir falta, porque o Senhor está me preenchendo. E é claro que no momento oportuno, irmãos, Deus envia o recurso. Mas aquele momento da falta do recurso é para a gente experimentar a plenitude de Deus. É para a gente dizer assim, Senhor, pensei que esse ano aquela porta fosse se abrir. Pensei que esse ano eu fosse alcançar aquela vitória. E a gente fica o ano inteiro, irmãos, confiando de que Deus vai fazer. Aí Deus não faz. Aí a gente diz, perdi meu tempo orando. Não! Perdi meu tempo jejuando. Não! Perdi meu tempo vindo à igreja porque Deus não abriu a porta. Não, irmãos, não! Quando Deus permite que coisas nos faltem, é para a gente experimentar uma nova dimensão de Deus. É para a gente dizer assim, Senhor, eu não perdi meu tempo, porque o tempo que eu orei foi o tempo que eu tive comunhão verdadeira contigo. Foi o tempo que eu me aproximei do Senhor com humildade, com o coração quebrantado. A gente não perde, irmãos, por servir ao Senhor. Mesmo que a gente não ganhe um centavo na nossa conta no final, a gente não perde, a gente só ganha. E o grande perigo, irmãos, a gente viver uma teologia que nos afaste dessa plenitude de Deus, é que a gente vai ficando cada vez mais vazio. Tão vazio que a gente precisa de outras coisas para nos preencher. Aí quando a gente não tem a alegria de ser renovado pelo Espírito Santo, a gente quer a alegria daquela viagem. Quando a gente não tem a alegria de falar em línguas, de exercer dons espirituais, de receber uma oração, de ser amado dentro da igreja, de ouvir uma palavra do pastor, de ouvir um Deus te abençoe, não como confissão positiva, mas como desejo genuíno de que você seja abençoado. Quando essas coisas começam a assumir, irmãos, outras coisas têm que tomar o lugar delas. E aí a minha oração para nós, não estou pregando para você, não estou ensinando para você, é para mim, irmão. Isso é o risco que eu vivo, porque eu vivo no mesmo mundo que você. E esses são os desafios que nós temos que enfrentar hoje. Viver nesse mundo que nos pressiona cada vez mais para uma outra dimensão de vida. Mas o Senhor continua alertando a sua igreja para dizer, eu chamei vocês para coisas mais altas. Amém? Eu encerro dizendo isso, irmãos. A igreja mais pobre da Ásia, Esmirna, Jesus disse, tu és rica. E a igreja mais rica, Laodiceia, tu és pobre. Riqueza para Deus não tem a ver com as coisas que a gente imagina. Riqueza para Deus, irmãos, é o valor de quem nós somos na mão dele. O espírito que nós entregamos diante dele. A devoção da nossa vida diante dele. Isso nos enriquece. Que Deus abençoe a igreja. Irmãos, perguntas? Ô, irmão quer falar? Pode passar para ele aqui. A paz, irmã, tudo bem? Uma bênção sua exposição. Eu não consegui fazer uma pergunta ontem, eu vou aproveitar, que aí eu vou... Na verdade, tem a ver com o que a irmã expôs aqui. É sobre as igrejas neopentecostais. Elas aplicam justamente esses três elementos, né? O coaching, a confissão positiva e a teologia da prosperidade. E elas enchem muito essas igrejas. São famosas aqui no Rio, inclusive. E aí eu queria saber, na verdade, a pergunta era essa. Elas são chamadas de neopentecostais, essas igrejas. O quanto isso afeta o pentecostalismo puro e simples que nós pregamos aqui, se isso é um avanço, um atraso, ou se isso é uma outra ótica do pentecostalismo, esse tipo de igreja. Irmão Danilo, todos ouviram a pergunta, irmãos, do irmão Danilo? A pergunta dele é interessante. Qual é o impacto? Primeiro, né, vamos dividir em duas partes. Primeiro, se existe, e existe, já vou antecipando, qual é o impacto que há nessas teologias sendo pregadas com o nome, obrigada, minha irmã, sendo pregadas com o nome de neopentecostalismo, se isso afeta a visão que o mundo tem da igreja, a forma como a igreja se insere na sociedade. E segundo, se isso é ainda algum tipo de pentecostalismo de fato bíblico, ou se, como o pastor disse, é uma inovação. Bom, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, afetem muito, viu, irmãos? Porque a sociedade, quando ela escuta uma notícia, ou escuta uma pregação, ou liga a televisão e ouve um pastor pregando, ou alguma coisa do gênero, ele não está preocupado com a teologia do camarada. Ah, mas ele é calvinista, mas ele é presbiteriano, mas ele é batista, mas ele... né? Não, ele não está preocupado com a filha. Ele vai dizer que é um crente. Então, eles colocam todo mundo dentro do mesmo saco. E aí, a nossa preocupação, normalmente, costuma ser, eu vou dizer a minha experiência, dentro da faculdade, sempre foi assim, no colégio também, dizer o seguinte, não, mas isso que eles pregam é um outro evangelho. Porque o que eu acho que a nossa tarefa principal é mostrar o que de fato é o evangelho. Se existe gente fazendo um desserviço, que
que está deturpando a palavra, com milhares de motivos escusos, e a gente não vai entrar aqui nessa questão, mas se existe gente prestando de serviço para a igreja, a preocupação de Paulo e a nossa preocupação também tem de ser a de separar as coisas, dizer para o mundo, dizer o seguinte, olha só, eu sei que você ouviu isso, eu sei que você foi em tal igreja e ouviu esse tipo de coisa, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra diz. Ah, mas como que eles vão acreditar em você? Testemunho. Entendeu a diferença? A pessoa não vai acreditar em você só porque você diz que não, isso aqui é o evangelho. Mas como é que eu vou saber o que é realmente a Bíblia? Se você diz uma coisa, quem é que nunca ouviu isso? Vocês dentro das igrejas, vocês não concordam. Um diz que é uma coisa, outro diz que é outra. Como é que eu vou saber o que de fato é a Bíblia? Ora, eu tenho um testemunho para contar. Veja na minha vida se aquilo que eu estou falando não é verdade. Se aquilo que eu prego não dá os resultados que eu digo que prego. Por isso, irmãos, que a nossa... É isso que é a capacitação do Espírito Santo. Essa é a ideia de revestimento de poder. Para que nós recebemos esse batismo? Para que nós buscamos esse revestimento? É para testemunhar. E que testemunho é esse? É a nossa vida, é a apologética testemunhal. É dizer o seguinte, olha, eu não digo para você que a Bíblia diz isso, então eu vou te mostrar na minha vida. É aquilo que Paulo vai dizer, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, meu amigo, ninguém me perturbe não. Você quer me perturbar sobre o evangelho? Você pode ver meu casamento, você pode ver como eu crio meus filhos, você pode ver como eu lido com o meu dinheiro. Ah, mas os pastores estão bilionários. Você falou assim, meu pai é pastor, pode ver a conta bancária dele, está bilionário não, irmão. Está bem complicado com as coisas lá, mas está na bênção. Ah, mas todo mundo que é da igreja é idiota. É idiota não, irmão, vamos conversar aqui. Vamos bater um papo. Não é assim? Cansei de fazer dentro da faculdade. Faculdade de Sociologia, então, eu vi uma vez uma aula de ciência política, a menina dizia assim para mim, Glória, você é tão inteligente, eu não entendo como você é crente. Aí eu falei o seguinte, pois é aí que você entende como eu sou crente. É por isso que eu sou inteligente, porque eu sou crente. Falei, então a gente vai discutir o que faz você assim tão superior. É apologética testemunhal, é isso que eu digo para o irmão. Então, tem um impacto? Tem um impacto, mas esse impacto pode ser diminuído. Através do quê? Do nosso testemunho pessoal. A gente vai mostrar para o mundo o que é igreja de verdade. Se estão fantasiando a igreja, travestindo a igreja, deturpando a igreja, é falsa noiva, irmão. A noiva verdadeira não existe. Né? E a segunda pergunta do irmão é o seguinte, será que isso ainda é alguma manifestação de pentecostalismo genuíno? E aí eu tenho algumas dúvidas. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de chamar tudo de heresia. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz isso. Isso é heresia. Pô, irmão, heresia é complicado, porque o conceito de heresia é esse. É aquilo que vai numa doutrina basilar da fé. Ele vai na essência, ele vai no fundamento, ele vai no pilar. O que a gente considera a doutrina basilar da fé? Primeiro, a supremacia das Escrituras, nascimento virginal de Cristo, a trindade, mas principalmente os atributos em relação a quem Deus é, onipotência, onipresença, doutrina da salvação pela fé. Então, assim, em tese, enquanto eles estão cheios de erros teológicos, sim, erros teológicos, muitas delas, quase todas, cometem. E vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu também posso cometer um erro teológico às vezes. Que eu só vou descobrir talvez daqui a alguns anos. Tem coisa que eu olho para trás hoje e falo assim, meu Deus, como eu preguei isso? Me desculpa aí, professor, pastor, se você não tem esse arrependimento, eu tenho. Tem coisa que eu falo assim, eu falei, gente, eu estava imbuída de um outro espírito, não era eu, não era uma coisa boa. Então a gente pode cometer erros teológicos. O que a minha preocupação é? Isso encosta em algum desses pilares fundamentais da fé? Porque se encostar é outra religião. Então eu continuo chamando-os sim de pentecostais, de neopentecostais, com muitos problemas a serem resolvidos. Eu sei que essa minha opinião é controvérsia. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem uma igreja muito histórica, muito conhecida, que já não considera outras denominações neopentecostais como igreja evangélica. Essa igreja muito histórica, muito tradicional, né, tá 200 anos aqui no Brasil, é uma igreja forte. Ela já, quando... Ó, o pastor Igor ali atrás, que bênção, pastor Igor, Deus abençoe. Chegou no final, graças a Deus. Muito obrigada. Não pegou todas as besteiras que eu falei. Senta aqui, pastor Igor, o pastor Marcos está chamando o senhor. Vem cá. Aí, pastor Igor, gente, pastor Igor André, meu amigo, teólogo. Vem aqui, homem, senta aqui. Ai, tadinho, tá esperando alguém? Tudo bem. Mas aí o que eu dizer para o irmão. Então, assim, essa igreja muito tradicional, muito firme, né, dentro da sua doutrina, ela, quando recebe irmãos de uma igreja neopentecostal muito conhecida e específica, ela batiza de novo. Por quê? Não considera evangélica, como se tivesse vindo do catolicismo, da Umbanda, de qualquer outro lugar. Nós não somos assim, irmãos. Pelo menos, minha opinião pessoal, a gente não pode fazer isso. Eu chamo de irmão. Quando eu vou na igreja, é apóstolo, é pastor, é bispo, é vice-deus não, porque ainda não inventaram isso. É apóstolo, é bispo, qual é agora um pai apóstolo? Você chama de quê? Eu chamo do nome do camarada. Pai apóstolo, bispo, eu chamo do nome que aquela congregação, aquela comunidade reconhece ele assim, então eu vou chamá-lo assim. Ah, mas você não chama o padre de padre? Você vai chamar ele de quê? De pipoqueiro? Quem diz isso é o pastor Marcos Cerecis. Não, é o título, a comunidade reconhece ele assim. Ah, mas eu não reconheço. Tudo bem, mas a comunidade reconhece, então em questão de respeito eu vou reconhecer. E vou considerá-lo irmão.
Agora, é o que eu digo, com o erro teológico, a gente consegue caminhar, irmãos. Um ensina o outro, um aprende o outro. Muitos deles, a gente sabe disso, vão saindo, à medida que eles vão crescendo no evangelho, vão saindo dessas igrejas para igrejas com teologias mais sólidas, mas com heresia a gente não pode negociar. Quando a coisa trata de heresia, que são aqueles fundamentos principais da fé, aí a gente não pode mais chamar de irmão. Aí, por isso que eu tenho muito problema, irmãos. Quando a gente... Pode chamar de primo. Também não. Eu tenho muitos problemas, irmãos, quando a gente quer chamar... Eu vou entrar numa seara aqui. É escola dominical, amém? Então é um espaço para isso, tá? Na pregação eu não diria isso. Problemas quando a gente chama pessoas da Igreja Católica de irmãos. Aí eu tenho algumas dúvidas, irmãos. Tenho. Porque diz assim, eles são os nossos irmãos, eles creem no mesmo Deus, eles têm a mesma fé. Não tem, irmãos. Não tem. A Igreja Católica, ela é uma instituição respeitada na sociedade e a gente tem de respeitar como qualquer outra organização civil. Ninguém aqui é do tipo que taca fogo em santo, que entra... A gente não faz essas coisas porque isso é coisa de maluco. Não é coisa de crer, coisa de louco, tá? Precisa de uma medida corretiva lá. Enfim, é outro problema. Mas a gente não pode reconhecer como Igreja de Cristo. Por quê? Porque tem heresia ali. Tá? O paganismo... Eu vou recomendar aqui um livro, se os irmãos quiserem. 2 livros, na verdade. Um livro do pastor Abraão de Almeida, que eu acho que não está sendo mais editado. Mas se alguém quiser, tiver muito interesse, eu vou fazer... Eu estou para fazer isso há um tempo já, que é escanear o livro. E o pastor Abraão de Almeida vai me perdoar, porque ele é um parente distante da minha família. E, que é um livro, Lições da História que Não Podemos Esquecer. Que ele mostra todas as doutrinas católicas sendo formadas desde a origem. E o outro livro é Será Mesmo Cristão o Catolicismo Romano? Esse livro é alguma coisa Peters. É muito antigo. Eu também não sei se está ainda circulando, mas são livros que me ajudaram. Oi, pastor. Estudar as catatumbas de Roma, exatamente. Estudar a instituição do papado, a instituição dos santos, enfim, os mártires. Então, assim, tem muitas coisas. Eu estou dando o exemplo da Igreja Católica, porque o Brasil tem essa tendência a ter essas aproximações. Porque nós somos bem sincréticos, né? A gente quer chamar todo mundo de irmão, a gente quer estar perto de todo mundo. O que tem um aspecto positivo, que é o que permite o diálogo, é o que permite a gente entrar, é o que permite muita gente se converter até, mas tem que traçar um limite. Quando a gente entra em questões de doutrina, em questões fundamentais da fé, a gente não pode tergiversar. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Pastor Diogo, como é que a gente está de tempo? Pode fazer uma pergunta, gente. Alguém tem? Não? Isso é bom ou ruim? Pastor, obrigada. Já me bota numa situação aqui. Então, entendi. A paz do Senhor, um bom dia para todos. Nós estamos vivendo esses dias deliciosos aqui, ouvindo a palavra de Deus, a exposição, algo muito interessante. Em particular, eu sou fã da Glorinha, né? Já até mandei uma mensagem para o pastor Jaime aqui, a foto sua. Mas você abordou um fato aí muito importante sobre, até eu entendi, sobre as marchas. Eu considero isso ativismo gospel, né? Em que, na verdade, parece que a marcha é para Jesus, mas de Jesus não tem nada. Só tem um cunho político para alguém expressar que tem a maioria e que pode fazer contrapeso na hora da eleição. É isso que eu tenho visto. Eu fui pregar numa igreja e o pastor era muito fã e é fã dessa situação. E eu, na igreja, fiz a pergunta: quantos aqui se converteram na marcha para Jesus? Não havia ninguém. E o que mais me deixou espantado foi que naquele município muito pobre, o pastor questionou dizendo: pois é, a prefeitura só destinou 300 mil e para a passeata do movimento LGBT liberou 1 milhão, isso está errado. Aí eu falei: eu não acho que está errado. Eu acho que vocês estão se nivelando, tanto quanto ao que faz um movimento estranho. Então, a minha pergunta é o seguinte: até que ponto isso realmente ajuda a igreja? Isso que o pastor colocou é interessante. Que a gente está querendo usar, irmãos, métodos de difusão, de comunicação, métodos de marketing da igreja semelhantes ao que são usados lá fora. Então, o que eu diria é o seguinte: a parada gay, a marcha para maconha, ou não sei o quê, eles precisam disso para dar voz ao que eles acreditam e criar adeptos. A igreja não precisa disso. Amém? Eu não estou dizendo que existem... então nenhum veículo de comunicação é necessário. Não, o veículo de comunicação é necessário. Se a gente puder usar o rádio, puder usar a televisão e tal. Mas isso não é determinante. Lembra aquilo que eu dizia em relação à confissão positiva? Não é proclamar que aquele território pertence ao Senhor que faz dele do Senhor, irmãos. Como é que a gente ganha as pessoas para Jesus? É através da pregação do Evangelho. E eu insisto numa coisa:
O evangelicalismo brasileiro, durante muito tempo, dependeu desses grandes eventos. E eu não estou criticando, não. Meu pai sempre cita com muito orgulho que ele participou da cruzada do Billy Graham. A cruzada, é verdade, cruzada era diferente. E eu digo assim uma coisa para os irmãos, não estou diminuindo o valor da cruzada. Eu acho que ele é muito importante para alcançar pessoas que em situações normais, principalmente numa cidade pequena, meu Deus, eu já participei uma vez, não era bem uma cruzada, mas era como se fosse lá em Mãe dos Homens, São Sebastião do Maranhão, no interior de Minas. A cidade parou, porque os cariocas estão vindo aí, vamos ver o que eles vão trazer de bom. Então, é uma estratégia, claro que é. Mas você entende que eu continuo defendendo isso, irmãos. O testemunho pessoal é a maior forma de evangelização da igreja. Como é que a gente ganha as pessoas para Jesus? É claro que a gente ganha pessoas para Jesus em estádios, ganha pessoas para Jesus em vários contextos, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, imerso em milhares de contextos que a gente participa ao mesmo tempo, pessoas que nunca vão botar o pé na igreja vão ouvir sobre quem é Jesus, através do nosso testemunho. Então, esse tipo de evangelismo eu acho que dá certo. Né? Essa questão de decrete que isso pertence ao Senhor, decrete que isso vai acontecer, não traz as pessoas à fé necessariamente. Né? Isso que o pastor colocou é importante. Tem que ter cuidado com os métodos que a gente usa de difusão, irmãos, do conhecimento. Porque chamar 150 mil cantores para cantar, ter 10 minutos de pregação no final para dizer que teve... E normalmente não é pregação evangelística. Normalmente é afirmação política do espaço da igreja. Brasil pertence... A pregação normalmente é assim. Brasil pertence a Jesus, declara que pertence a Jesus, a sua família é de Jesus, e nós estamos aqui para marcar a posição da igreja. E o apelo, e a salvação. Sem contar os bastidores, né? Que a gente sabe que tem festivais aí que são promessas de verdadeiro dinheiro e muito ganho e muita coisa. Então, eu quero trazer isso aqui, não é para escandalizar, se tiver algum novo convertido aqui no nosso meio, para dizer, meu Deus, a igreja... Não é isso, não. É para despertar isso para a gente, que a gente tem que fazer uma separação, irmãos. Né? O pastor, vou citar o nome dele, que é uma coisa positiva, tá? O pastor Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa importante. Ele diz assim, ele disse isso lá no City to City, que foi até um evento bem grande voltado para lideranças cristãs, que o Tim Keller veio pregar, o pastor Igor até estava lá, e aí ele disse uma coisa, nem toda metodologia serve para a igreja, irmãos. Se eu te chamo para jantar na minha casa, e eu te sirvo sopa no pinico mesmo, isso que você pensou, pinico. Se eu te sirvo uma sopa no pinico, você come? Pô, mas eu vou dizer uma coisa para você, vou dizer o seguinte, eu desinfetei, eu limpei, eu arrumei, tá limpinho, tá melhor que prato de muito restaurante. Pode comer a sopa, você come? Por quê? Por causa da associação. Então, existem métodos que nos fazem associar imediatamente a coisas que não servem pra gente. Então, não é todo tipo de música que a igreja pode se valer. Não é, irmãos, não é. Sei que você pode gostar de um funk gospel, sei que você pode gostar de um batidão, mas desculpa, não é. Quem mora no Rio de Janeiro sabe a associação que é feita. Então, não é todo tipo de marketing que funciona para a igreja, também não é. Não é todo tipo de metodologia que a igreja vai empregar, por causa do perigo da associação. Então, como que a gente vai empregar? Primeiro, no poder do Espírito Santo, com sabedoria, buscando na palavra base para todas as coisas e crendo sempre, irmãos, que o Senhor faz o melhor para a igreja, desde que a igreja se dispõe a obedecer à sua vontade e não a criar atalhos e caminhos para querer crescer. Porque o crescimento quem dá é o Senhor. Amém? Amém. Acabou o tempo mesmo? Acabou. Mas assim, na verdade não é uma pergunta, né? O pastor Diogo se aproveitando Não, é só para ressaltar dentro da resposta que você deu anteriormente, sobre essa questão das doutrinas centrais da Bíblia, ou das doutrinas básicas da fé, e que, assim, recentemente, há um tempo atrás, eu tinha também esse costume de facilmente, é um erro teológico chamar de heresia. Mas aí, com a experiência, com o tempo, você estudando, lendo, você passa a tomar mais cuidado com relação a isso, porque, de fato, heresia é aquilo que fere a doutrina central, as doutrinas centrais da Bíblia. Então, acho que fica um alerta para a gente também, para o corpo aqui, para todos que estão, para que, quando a gente for observar um erro teológico, não sair afirmando que é uma heresia. Analisa, verifica se de fato esse erro teológico fere as doutrinas centrais da Bíblia. E dentro dessa perspectiva do irmão que você falou com relação à Igreja Católica, o que tem acontecido? Qual é a roupagem que estão tentando trazer para colocar todo mundo junto? O ecumenismo. Isso é bem recente e novo. Ambientes em que você traz todas as tradições, coloca no mesmo espaço e tenta demonstrar que não, a gente... Sabe? Não que não possa ter o diálogo de respeito, isso é possível. Sim. Mas aí, na medida que dizer que é irmão, não. Porque tem uma teologia diferente, tem uma doutrina básica diferente. Já tem igrejas chamadas, né? Igreja ecumênica. O que isso quer dizer?
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu só queria fazer essa consideração Excelente. e ressaltar o que você já tinha respondido, não uma pergunta. Então é isso, gente. Deixa eu voltar o microfone aqui direito. Ah, tá. Então, gente, são 10h25, né? O nosso culto começa às 10h30.